A batalha final. Capítulo 5. Os vencedores. Enquanto eu ia me afastando do trono do julgamento, fui pensando em tudo pelo que eu tinha acabado de passar. Tinha sido, ao mesmo tempo, algo terrível e maravilhoso. Como tudo tinha sido tão desafiador e também de quebrantar o coração, sentia-me mais seguro do que nunca. Não foi fácil a princípio abrir-me assim, ficando totalmente descoberto à frente de tantas pessoas, não podendo esconder nem mesmo um pensamento sequer. Mas quando relaxei e aceitei a situação, sabendo que isso estava purificando a minha alma, senti uma profunda libertação. Não ter nada para esconder era como tirar o jugo e os grilhões mais pesados. Fiquei sentindo-me aliviado, como se pudesse respirar de maneira tal como nunca antes. O que me aconteceu? Quanto mais à vontade fui me sentindo, mais a minha mente parecia se multiplicar em sua capacidade. Então, passei a sentir uma comunicação que estava sendo transmitida, que não tem como ser expressa por palavras humanas. Me lembrei então do apóstolo Paulo ter comentado, quando de sua visita ao terceiro céu, que lá ele ouviu palavras inefáveis. Há uma comunicação espiritual que transcende em muito toda forma de comunicação humana. Ela é mais profunda e com muito mais significado, ultrapassando a possibilidade que as palavras humanas podem expressar. De um certo modo, é uma comunicação pura, feita conjuntamente pelo coração e pela mente, e é tão pura que não há possibilidade alguma de haver qualquer incompreensão. Ao olhar para alguém ali naquele local, fui entendendo o que ele estava pensando, da mesma forma como lhe tinha sido possível compreender o que eu pensava. Quando olhei para o Senhor, também o entendi da mesma maneira. Nós continuamos a usar palavras, mas o significado de cada uma delas tinha uma profundidade não possível de ser registrada por nenhum dicionário humano. A minha mente havia sido liberta, de forma que sua capacidade tinha se multiplicado muitas vezes. Ela estava estimulada como nunca estivera em minha vida. Era óbvio também que o Senhor tinha prazer em poder se comunicar desta forma comigo, tal como eu estava me comunicando com Ele. Nunca antes eu tinha compreendido tão profundamente o que significa Ele ser a palavra de Deus. Jesus é a comunicação de Deus à sua criação. Suas palavras são espírito e vida, e o significado e o poder delas ultrapassam em muito as nossas definições humanas do presente. As palavras humanas constituem uma forma muito superficial da comunicação do Espírito. Deus nos criou com a capacidade de nos comunicarmos em um nível que em muito transcende as palavras humanas. Mas por causa da queda e do fracasso da Torre de Babel, viemos a perder esta capacidade. Não podemos ser quem fomos criados para ser até que recuperemos esta habilidade, e apenas poderemos fazer isso quando formos libertos em Sua presença. Foi então que entendi que a transgressão de Adão fez com que ele se escondesse de Deus, e isso foi o começo da mais terrível distorção em relação ao que o homem tinha sido criado para ser, e foi também uma tremenda redução em sua capacidade, tanto intelectual como espiritual. Isso somente poderia ser restaurado quando viéssemos a sair do nosso esconderijo, abrindo-nos a Deus e aos outros, tornando-nos verdadeiramente transparentes. É quando contemplamos a glória do Senhor sem véu algum cobrindo a nossa face, que somos transformados à sua imagem. Os véus foram causados por nos termos escondido. Quando o Senhor perguntou a Adão onde ele se encontrava depois da transgressão, essa foi a sua primeira pergunta ao homem. E esta é a primeira que temos que responder para sermos totalmente restaurados para Ele. Claro que o Senhor sabia onde Adão estava.
A pergunta era para Adão. Aquela pergunta foi o princípio da procura de Deus. A história da redenção é Deus buscando o homem, e não o homem buscando a Deus. Quando pudermos responder a esta pergunta, saberemos onde estamos na relação com Deus. E a resposta a ser dada a esta pergunta, nós somente iremos saber quando estivermos em Sua presença. Isso foi a essência do que aconteceu comigo diante do trono do julgamento. O Senhor já sabia de tudo que teria que saber a meu respeito. Foi tudo para o meu bem, para que eu soubesse onde eu estava. Tudo aconteceu para retirar-me de todo o esconderijo, para trazer-me das trevas para a luz. O que significa andar na luz? Foi então que entendi quanto o Senhor deseja ser um com o seu povo. Em todo o seu julgamento, Ele não tinha o propósito de fazer com que eu visse qualquer coisa como boa ou má, mas sim que eu a visse unido a Ele. O Senhor me buscava muito mais do que eu o estava buscando. Seus juízos me libertaram, e o seu juízo sobre o mundo vai libertar o mundo. Quando o dia do juízo de Deus chegar, trará a libertação final de Adão, tirando-o do seu esconderijo. Será a libertação final de Adão e dará início à libertação final da criação, que estava escravizada por causa de Adão. As trevas no mundo foram perpetuadas pela compulsão de tudo esconder depois da queda. Andar na luz é mais do que simplesmente ter conhecimento e obedecer a certas verdades. É o ser verdadeiro e estar livre da compulsão de esconder-se. Andar na luz significa não mais se esconder nada, nem de Deus, nem de ninguém. A nudez de Adão e Eva antes da queda não era apenas física, mas também espiritual. Quando a nossa salvação se completar, vamos conhecer esse tipo de liberdade novamente. Estar completamente aberto aos outros será algo que realmente abrirá o nosso coração e a nossa mente a dimensões que nós nem mesmo imaginamos existir. E isso é algo que Satanás está tentando falsificar através do movimento da nova era. É necessário conhecer o coração do Senhor. Enquanto caminhava, meditando em tudo o que tinha aprendido, de repente o Senhor apareceu ao meu lado como sabedoria novamente. Mas agora, ele tinha uma aparência muito mais gloriosa do que antes, até mesmo de quando ele estava no trono do julgamento. Eu me senti deslumbrado e super feliz. Senhor, é desta forma que o Senhor está se voltando para mim? Perguntei. Sempre estarei com você desta forma. Entretanto, quero ser para você mais do que você me vê agora. Você viu a minha bondade e a minha severidade aqui, mas você ainda não me conhece totalmente como o reto juiz. Isso me surpreendeu, uma vez que eu tinha acabado de passar todo esse tempo diante do trono do julgamento, sentindo que tudo que eu aprendera era concernente ao seu juízo. Ele me deu um tempo para que eu pudesse assimilar isso, e então continuou. Há uma liberdade que vem quando você compreende a verdade, mas quem é liberto verdadeiramente se torna livre. A libertação pela minha presença é maior do que apenas conhecer a verdade. Você passou pela libertação em minha presença, mas ainda há muito mais para você compreender quanto aos meus juízos. Quando eu julgo, o meu objetivo não é condenar, nem justificar, mas fazer com que haja retidão. A retidão apenas é encontrada em união comigo. Isso é o que é o reto julgamento, ou seja, fazer com que os homens venham a se unir comigo. Minha igreja agora se acha vestida de vergonha, porque ela não tem juízes. E ela não tem juízes porque ela não me conhece como juiz.
Vou agora levantar juízes para que o meu povo conheça o meu julgamento. Eles não apenas vão decidir questões entre pessoas e situações, mas vão tornar as coisas retas, o que é fazer com que fiquem de acordo comigo. O Senhor disse ainda: quando apareci a Josué como príncipe do exército, declarei que eu não estava do lado dele, nem do lado dos seus inimigos. Eu nunca venho para me posicionar em um dos lados. Quando eu venho, é para assumir o controle, e não para me posicionar em um dos lados. Eu apareci como príncipe do exército antes de Israel poder entrar na terra prometida. A igreja agora está prestes a entrar em sua terra prometida, e eu estou novamente prestes a aparecer como príncipe do exército. Quando isso acontecer, vou remover todos que têm forçado o meu povo a se posicionar contra seus irmãos. A minha justiça não se posiciona de um lado diante dos conflitos humanos, nem mesmo nos do meu povo. O que eu fiz através de Israel, eu faria para os seus inimigos também, e não contra eles. É somente porque vocês vêm de uma perspectiva terrena e temporal que vocês não conseguem ver a minha justiça. Vocês têm de ver a minha justiça para poder andar em minha autoridade, porque a retidão e a justiça constituem o fundamento do meu trono. E ele prosseguiu dizendo: eu atribuí retidão aos que eu escolhi, mas tal como Israel no deserto, até mesmo os maiores santos da era da igreja apenas se alinharam com os meus caminhos uma pequena parte do tempo, ou com uma pequena parte de sua mente e coração. Não sou a favor deles nem contra os seus inimigos, mas estou vindo para usar o meu povo na salvação dos seus inimigos. Eu amo todos os homens e desejo que todos se salvem. Não pude deixar de pensar na grande batalha que havíamos lutado na montanha. De fato, ferimos muitos de nossos próprios irmãos ao lutarmos contra o mal que os controlava. Havia ainda muitos de nossos irmãos no campo do inimigo, que estavam sendo usados por ele ou mantidos como prisioneiros. Fiquei então curioso se a próxima batalha seria contra os nossos irmãos novamente. O Senhor estava me observando enquanto eu meditava em tudo isso, e então continuou: até que a última batalha termine, sempre haverá alguns de seus irmãos que estarão sendo usados pelo inimigo. Mas não é por esta razão que estou lhe dizendo tudo isso agora. Estou lhe dizendo tudo isso para ajudar você a ver como o inimigo consegue entrar em seu coração e em sua mente, e como ele a usa. Até mesmo agora você ainda não consegue ver tudo da forma como eu vejo. Isso é muito comum com o meu povo. No presente momento, até mesmo meus maiores líderes raramente se acham em harmonia comigo. Muitos deles estão fazendo boas obras, mas bem poucos estão fazendo o que lhe chamei para fazer. É nisso que resultou ter havido divisões entre vocês. Não estou vindo para me posicionar ao lado de qualquer grupo que seja, mas estou indo buscar os que quiseram passar para o meu lado. Ainda prosseguiu o Senhor: vocês se impressionam quando lhes dou uma palavra de conhecimento sobre a enfermidade de alguém, ou sobre qualquer coisa que vocês desconheçam. Esse conhecimento vem quando vocês tocam a minha mente em um pequeno grau apenas. Eu conheço todas as coisas. Se vocês tivessem totalmente a minha mente, vocês seriam capazes de conhecer tudo sobre todas as pessoas com quem se encontrassem, da mesma forma como você, dirigindo-se para mim, começou a experimentar aqui. Vocês veriam todos os homens da mesma maneira que eu os vejo. Mas mesmo então, ainda há algo mais que é necessário para que vocês estejam habitando totalmente em mim. Vocês têm de ter o meu coração
para saberem como usar este conhecimento de forma correta. Somente então é que vocês verão meu julgamento. E mais, ele continuou: somente posso confiar-lhes o meu conhecimento sobrenatural à medida em que vocês conheçam o meu coração. Os dons do Espírito que liberei para a minha igreja não passam de pequenos sinais dos poderes da era vindoura. Eu os tenho chamado para serem mensageiros dessa era, e vocês têm, portanto, que conhecer os poderes que nela haverá. Vocês devem desejar com muito ardor os dons, porque eles fazem parte de mim, e eu os dei a vocês para que vocês sejam como eu. É correto vocês procurarem conhecer a minha mente, os meus caminhos e os meus propósitos, mas vocês têm também que ardentemente desejar conhecer o meu coração. Quando vocês conhecerem o meu coração, então os olhos do seu coração se abrirão. Então, vocês verão como eu vejo e farão o que eu faço. Estou prestes a conceder mais poderes da era vindoura à minha igreja. Entretanto, há um grande engano que com frequência atinge aqueles que são revestidos com grande poder. E se vocês não entenderem o que estou para mostrar a vocês, então vocês também cairão neste engano. Então ele me explicou: você me pediu a minha graça, e você vai tê-la. A primeira graça que lhe manterá na vereda da vida é conhecer o nível de engano em que você está. Engano é tudo que você não compreende como eu compreendo. Conhecer o nível atual de engano na sua vida lhe traz humildade. E eu dou a minha graça aos humildes. É por isso que eu disse: quem é tão cego senão o meu servo? E é por isso que eu disse aos fariseus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizes, nós vemos, subsiste o vosso pecado. É por isso que, ao chamar o meu servo Paulo, a minha luz o atingiu e tornou-o cego. A minha luz apenas revelou qual era a sua verdadeira condição. Tal como ele, vocês têm que ser atingidos de forma a ficarem cegos na esfera natural, para que possam ver por meio do meu Espírito.